Eu sou Elizabeth Pugi, sou museóloga e estou responsável, né, pela divisão Museu de Folclore Edson Carneiro, que é uma divisão técnica do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é uma unidade especial do IFAM vinculada ao Departamento de Patrimônio Imaterial. E qual a importância desse projeto para a cultura popular? Esse projeto é um projeto de institucionalização desse campo vinculado ao governo federal. Então, é um projeto que já é bastante longo, começa historicamente em meados do século XX, mais ou menos 1947, no bojo das ações da Unesco na intenção da preservação dessas manifestações populares que estariam em vias de desaparecimento. O Brasil foi um dos primeiros países a assinar esse acordo, vamos dizer assim, e que era o movimento folclórico brasileiro, e na época foi criada a Comissão Nacional de Folclore, que era uma comissão que foi criada dentro do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, exatamente nessa relação com a Unesco. Esse movimento foi um movimento muito forte na questão da valorização, da preservação, do estudo, da pesquisa das culturas populares, na ocasião identificadas como folclore, e esse movimento foi se fortalecendo, e em 1958 é criada a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que é essa instituição que eu faço parte hoje, que foi se transformando ao longo do tempo por conta das vinculações administrativas. Então, inicialmente a campanha foi criada como campanha porque era uma forma ágil de se criar instituições em 1958, era subordinada então ao Departamento de Ações Culturais do Ministério da Educação e Cultura. Em 1976, por aí assim, ela se transforma em Instituto Nacional do Folclore, como um dos institutos da Fundação Nacional de Artes. Essa fundação, como várias outras instituições públicas, foi extinta no governo Collor, e a gente acaba sendo vinculado ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 2003, já no bojo do que hoje é chamado Patrimônio Cultural e Imaterial. Então, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular é uma unidade especial do IFAM. E o Museu de Folclore Edson Carneiro, que é essa divisão que eu coordeno, é um museu que faz parte desse Centro Nacional de Folclore. O museu foi criado em 1968, e aí essa institucionalização toda, eu acho que a grande importância é você ter dentro de organismos governamentais instituições que estão tratando de políticas públicas relacionadas aos fazeres das culturas populares. Então, acho que essa é a grande importância desse centro, desse museu, que tem ainda, o centro, né, tem ainda uma divisão de arquivo, que tem todo o material textual, de imagem em movimento, gravações sonoras desse campo nesse tempo todo aí, de mais de meio século. Uma biblioteca especializada em folclore e cultura popular, que é a Biblioteca Amadeu Amaral, que foi criada em 61. Então, eu entendo que é uma instituição que tem uma participação enorme, né, nessa questão de você trabalhar com a pesquisa, com a preservação, com o fomento, porque a gente também atua nessa área, das culturas populares e desse fazer popular. E qual a importância da gente estar falando aqui sobre cultura popular nesse momento tão difícil para o Rio de Janeiro? Difícil mesmo. A gente estava agora no evento, né? No seminário, né? E a gente estava falando, um colega nosso que foi, inclusive, trabalhou muitos anos conosco, entender que essa instituição existe não porque ela existe por si só. Ela existe porque ela trabalha, porque ela se alimenta e se pretende retroalimentar pelas culturas populares, pelas pessoas que estão aí fazendo. Então, é um momento muito doloroso. A gente foi muito emocionante, né? Está sendo. Não é nem emocionante, é triste. A gente está num momento que seria de comemoração desse campo, e, na verdade, a gente tem que estar refletindo sobre o que significa isso e entender como que a gente pode atuar mais proximamente com essas comunidades, com esses agentes, esses fazedores, disso que é o nosso trabalho do dia a dia. Mas, na verdade, a gente só existe por conta do que é feito, da sociedade, da cultura. E a importância de se
olhar para esse campo de uma forma mais atuante, mais presente,